Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live hoje com um tema muito importante, que é a questão de levar. Opa, parece que. Não. Achei que tinha interrompido aqui, né? Mas levarmos aí a vida profissional e pessoal, né? Essas duas frentes aí, nós temos aí sucesso em ambas, tá? E eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, né, que é o Emanuel Ferreira, tá? E ele já estou enviando o convite aqui para que ele possa entrar aqui conosco, né? Deixa eu ver aqui. Ah, estou aguardando o Emanuel. Ele vai aqui já aceitar o convite. Ah, aqui está ele. Olá, Ned. Boa noite, Emanuel. Tudo bem contigo? Tudo bem? Satisfação em falar com você novamente. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Isso, as pessoas começando a entrar aqui para o nosso bate-papo, né? Você está me ouvindo bem? Super bem. Eu ainda estou com algum probleminha pequeno aqui no meu som. Deixa eu ver agora. Fala novamente, por favor. Melhorou? Não, ainda não. Ué, que estranho, né? No ensaio deu certo, né? Deu tudo Acabamos certo. Deu tudo certo. o ensaio. Tenta de novo. Olá, pessoal. Boa noite. Ok. Você me ouve bem, né? Super bem, claro. A imagem está ótima. Ótimo. Então, vamos lá. Perfeitamente agora, tá? Bom, eu confesso que não conheço o Emanuel pessoalmente, né? Mas nós fomos apresentados por um amigo comum, que é o André Mancuso, não é isso? Super, André. Assim, Super André, super gente fina. Faz tempo que eu não encontro ele presencialmente, mas tenho um carinho muito grande pelo profissionalismo dele, né? sim. E o André, me apresentou o Emanuel. Nessa época de pandemia, foi ainda uma apresentação virtual, né, Emanuel? E foi assim, como é que fala? O santo bateu, como diz o caipira, né? Deu assim, uma empatia muito bacana, tá? E eu convidei o Emanuel porque ele tem uma história de vida muitíssimo interessante, que tem tudo a ver com esse nosso tema, né, que estamos desenvolvendo aqui agora. Então, tá? O Emanuel é economista, ele também é assistente social e trabalha com recursos humanos numa grande empresa, não é isso? Sim. Já tem quantos anos mesmo, Emanuel, que você está com o RH? Essa semana nessa empresa eu completo 8 anos de empresa, né, nessa multinacional. Mas de Certo. estrada já são aí 16 anos, 17 anos. O dobro, É, né? Já tem sim. aí o. é, Bom, e como a gente tinha proposto, nós vamos falar hoje sobre duas frentes, né, que todos os profissionais precisam ficar atentos, que é a questão da vida pessoal e da vida profissional. A gente escutou muito mais no passado, mas ainda escuta o seguinte: os seus problemas pessoais deixa do lado de fora da empresa, né? E nós sabemos, né, Manuel, que isso não existe. Aquele dia que você está bem na sua casa, isso repercute na empresa. E o dia que você não está bem na sua casa, isso repercute na empresa. E o inverso também acontece, né? O dia que você está bem na empresa, você abraça o cachorro. O dia que você não está bem na empresa, você chuta o cachorro, né? Mais ou menos isso. Isso, certo? O que é que você tem para dizer para os nossos ouvintes, né, nesse momento a respeito disso, como é que você também vem aprendendo? Eu acho que isso é um aprendizado, não dá para dizer que aprendemos a lidar com essas duas frentes, né? Mas como é que você vem aprendendo a lidar com essa frente profissional e pessoal com sucesso? Sim. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero agradecer o convite, né? Como você disse, você palestrou, né? Conversou com um grupo de gestores de RH, o André me convidou para participar naquela live, naquele momento, no outro aplicativo, acho que foi pelo YouTube, né? Com o Grupo Agrupar.
E aí você falando ali, eu mandei uma mensagem depois, conheci o seu IG, achei bem interessante essa oportunidade que você dá, né? Que é coisas de RH, a gente sempre quer estar ligado, menos mesmo de longe, né? Então, muito obrigado. Obrigado Eu a que todos aí, os seus conectados, né? Os seguidores, como o pessoal chama. É um sim. prazer falar com vocês de uma coisa que eu sou assim, apaixonado, porque desde sempre eu era RH e eu não sabia disso, né? Eu já tinha essa Uhum. veia de RH na família, com os vizinhos, na escola, depois no trabalho, né? Eu acredito, eu acreditava nessa máxima, porque o meu pai veio de uma criação totalmente geração baby boomer X, aquela uma que era entra numa empresa, trabalha só naquela empresa, toma cuidado, a empresa em primeiro lugar sempre, você não pode levar problemas para casa. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter o meu pai como chefe direto, né? E assim, foi muito complicado. Eu era um jovem de 14 anos na época, e ele Sim. levava muitos problemas para casa. Então, na mesa, na mesa de jantar, muitas vezes ele trazia o problema e falava que eu Uhum. não podia ser preguiçoso. Então, assim, eu sempre escutei muito isso, porque ele dizia assim: quando você entra na empresa, você é o profissional e lá nada pode te infligir, porque lá dentro você busca os recursos para você viver bem com a sua família, na parte financeira, enfim. Então eu fui, meio que aspas, adestrado a acreditar nisso, né? Sim. E quando eu Uhum. tive a oportunidade de trabalhar em RH e hoje enquanto professor universitário também que sou, muitos Uhum. alunos trazem essa dúvida, né, professor, nesse momento que a gente está vivendo, não de pandemia, mas de informatização, onde a gente tem que entregar, tem as metas, tem prazo, o pessoal que está home office, como que a gente consegue separar? E eu Sim. sempre falo, você não consegue, né? Uhum. Nós não temos duas malas. Você chega na porta da empresa, você tira os sentimentos, coloca na mala e vai trabalhar. E aí, quando você sai, você tira ali o que é a empresa. Então, o que, que eu sempre trago para os meus alunos, para as pessoas, né? E nesse momento agora, para as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos que ter ali um meio de campo, né? Nós temos que estar ali atentos para que um não, muitas vezes, atrapalhe 100%. Atrapalhar, né, Nege? Eu acredito que vai atrapalhar porque, assim, se eu estou vivendo um momento com um filho, com uma filha, um falecimento, uma briga de casal, uma separação. E quando eu vou para a empresa, eu acredito que você tenha que sinalizar, não para todos, mas para alguém para o seu time, do tipo, né, Jola, estou passando por um problema pessoal delicado e talvez nesta semana eu não vou conseguir entregar com tanta qualidade do que você espera, porque eu entendo que você tem que trazer. Não você anunciar ali na Rádio Peão ou no WhatsApp da empresa, mas trazer ali principalmente para as pessoas que medem ali a qualidade do seu trabalho, para que se algum telefone sem fio chegue até ele saiba ali ter uma escutativa do que ele vai receber e do que ele vai informar, porque muitas vezes a gente vê esses problemas, né? Eu trabalho em RH há muitos anos. Você não abra qual é o problema, não é, Emanuel? Sim, sim, sim. Eu não preciso expor a minha intimidade, mas só de eu abrir o coração e falar, olha, estou com um problema sério, né? Essa semana e talvez eu não consiga entregar aquilo que você espere de mim, é aproximar mais as relações pessoais, né? Sim, Isso é sim. fundamental. Nós não precisamos, que as pessoas ficam muitas vezes, engraçado o ser humano, né, mas eu sou apaixonado ao mesmo tempo que eu acho muito esquisito, cômico, eu fico pensando assim, muitas vezes o Emanuel, enquanto funcionário, ele tem dificuldades de comentar com o Nege que ele está passando algum problema pessoal, mas nas redes sociais ele coloca luto, triste, feliz. Então, assim, o que que talvez a pessoa que está do seu lado um número maior do que você fica em casa? Porque hoje a gente fica na empresa 9, 10 horas por dia, ou fica conectado ali pelas redes sociais o tempo todo, por WhatsApp, enfim. Qual a dificuldade de você compartilhar, talvez com uma ou duas pessoas da sua equipe, uma Sim. dificuldade, porque nós de RH temos que tomar esse cuidado e nós não temos. O ano passado eu tive um problema pessoal já entrando nesse detalhe, e teve uma hora, porque como eu cuido desses detalhes, principalmente quando é doença, por ser assistente social também, por ter essa parte de engajamento, eu me vi numa situação, quem era o meu RH, sendo que eu sou o RH das pessoas.
né? Ó, E naquele momento eu liguei para minha gerente, já era uhum, tipo 20 para as 11 horas da noite. Pelo horário, ela já entendeu que existia ali um problema. E assim, a conversa foi tão receptiva que naquele momento eu senti vontade de compartilhar com ela, né? Até porque a gente é muito próximo, e também com a psicóloga da minha equipe, porque eu tenho essa facilidade de ter a proximidade com as pessoas do meu time, né? Então, naquele momento, eu externalizei para as duas, e eu uhum, falei, olha, eu acredito que é o momento de eu dar uma freada aos poucos, porque eu estou passando por um momento delicado de saúde com a minha filha mais velha. Da mesma hora, eles tomaram uma ação, uma estratégia uhum, específica. Eu não concordei naquele momento, né? Mas eles me uhum. colocaram de férias. Olha, você está de banco de horas e daqui uma semana eu vou te colocar de férias porque você não vai conseguir entregar, conhecendo você como a gente conhece, não vai conseguir ficar do lado da família e do lado da empresa. Então, Muito assim, legal. mas tudo isso foi do momento que eu externalizei, né? Uhum. Você mostrou respeito, né, pela situação, Sim, correto? E nada como a gente falar para o outro, não do outro. sim, É isso? Então, eu acho que isso torna as relações muito mais significativas aí no ambiente de trabalho, né? sim. É muito E é bacana. muito bacana, as pessoas. Eu não conquistei isso, né, porque assim, eu tenho isso comigo, né? Eu não Uhum. comecei a minha vida na área administrativa, eu nunca me imaginei fazendo faculdade na área administrativa, né? Comentei com você. Uhum. A minha intenção era fazer enfermagem. Tenho uma irmã Certo. que já mora fora, então eu queria Uhum. fazer enfermagem porque ela já tinha trilhado um caminho de excelência, eu queria pegar o rabo do foguete ali e continuar a ideia, né? O seu perfil é de cuidar de gente, né? Porque enfermagem Sim, também cuida sim, do cuidado. total. Uhum. Mas como eu já tive também a oportunidade de trabalhar num grupo médico, e quando eu estava ali Uhum. dentro de um grande hospital da minha cidade, né, um hospital clínico, eu entendi que eu não precisava cuidar no ambiente hospitalar, mas eu cuidava de quem cuidava. Então, assim, os enfermeiros, os médicos, a gente tinha ali 700, 800 funcionários diretos, mais os terceiros, Uhum. e para mim era um prazer muitas vezes estar cuidando deles, porque eles sim estavam com problemas de saúde todos os dias, né? Então, naquele momento ali, tive o prazer de trabalhar em outras instituições também, não tanto na área administrativa, mas na área produtiva, e eu sempre tive isso comigo. Quem não é visto não é lembrado. Eu aprendi isso, é uma coisa que eu carrego. Não é que eu tenho que ser aparecido, tem que ter ali o limite, né? Mas quem não é Uhum. visto não é lembrado, né? Talvez se eu não tivesse entrado em contato com você, nós não estaríamos aqui. Então, eu levantei Uhum. a mão ali e falei, ó, estou à disposição, né? Eu sou desses. Mas em todo lugar que eu trabalho, quando a pessoa fala, olha, a partir de agora, o seu gestor é o NED. Eu falo, Uhum. ok, marco um momento com ele. Antes eu nem sabia fazer isso de uma forma tão profissional como eu faço hoje, mas naquele Uhum. one-on-one que a gente chama ali, naquele momento de cafezinho, enfim, a primeira frase que eu trago, eu preciso ter medo de você? Porque Uhum. muitos gestores têm a necessidade do funcionário ter medo, do funcionário. Mas graças a Deus, todos os meus gestores sempre trouxeram, não, eu preciso confiar no seu trabalho. Então, pelo menos nessa empresa que eu estou nos últimos 8 anos, eu estou assim, o que eu preciso. Se eu preciso me ausentar mesmo no home office, eu sei que eu vou sair, eu tenho a confiança de sair. E depois, na hora que o pessoal, você está online há muito tempo. Não, eu fiquei 3 horas fora, mas eu quero ficar essas 3 horas para terminar. Mas eu fui conquistando isso, tá? Foi uma conquista. De moda há muitos anos, né? Há muitos anos que o medo já caiu de moda. Não tem mais sentido. A gente tem que construir uma relação de confiança, né? E quando a gente fala de vida pessoal com essa vida profissional, eu queria até complementar um pouco, jogar uma pimentinha aqui ainda, Emanuel, que é o seguinte: não é só para falar de problemas, às vezes Não. também para poder falar de alegrias. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando muito também, né? Coincidentemente, hoje, né, eu estava lendo uma reportagem na Exame, né, sobre a Whitney Herd, que é a CEO majoritária, né, aí da Bumble. A Bumble, para quem não sabe, é um app de relacionamento, né, e ela abriu IPO, né. Para quem não entende esse linguajar, IPO é quando a gente abre capital na bolsa de valores, né. E Uhum. no dia que você vai fazer o lançamento de um
capital, né, em bolsa de valores, imagina a agenda dela, como é que deve ter ficado. Ou seja, hoje é o dia que eu vou lançar as minhas ações na bolsa, né? E ela colocou lá, Revista Exame, uma revista de negócios, né? Não é capricho, não é uma revista de consultório dentário, né? Ela colocou lá assim: meu filho de 1 ano e 2 meses, eu não abrir mão de dar banho nele, porque todo dia eu vou dar banho no meu filho, faça chuva, faça sol, eu tenho que ter esse momento com ele. Eu achei assim fantástico, né? A postura dela, achei assim magnífica. E veja, ela não está falando de um problema, ela está falando de uma satisfação, né? Como é que você acredita que a gente pode transmitir para as pessoas que elas também precisam falar dessas satisfações também, dessas alegrias no ambiente de trabalho? Tá, Nege, eu gosto muito, assim, sempre que eu vou pensar em alguma coisa, até porque eu trabalho com estratégia de engajamento, né? Hoje no grupo, quando vai se pensar, é o que sentir, o que fazer Uhum. na pandemia, como acolher, fora da pandemia, quem está híbrido, assim, eu sempre penso avançado, né? Quando eu vou trabalhar em alguma proposta, a primeira coisa ali, eu me dispo de todos os tipos de informações, do que está no momento, o que, que é o auge, o que, que é o grito do momento ali. Eu sempre penso assim: não vamos criar a roda, vamos arrumar a rua, porque a roda já foi criada, tá? Ah, Então, muitas vezes eu vejo as pessoas assim, não, porque a gente tem que inventar uma estratégia, tem que fazer com que as pessoas se entendam. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu sempre coloco nas reuniões, principalmente de ideias, né? Que o pessoal senta ali para a gente trabalhar ideias, enfim. Eu sempre falo assim, gente, qual que é o propósito? Trazer para uhum. próximas pessoas, as pessoas acreditarem, as pessoas terem alguma coisa para elas acreditarem no bem-estar, tanto no trabalho quanto em casa, pegando o seu exemplo aí, que ela colocou como uma métrica dela, apesar de eu estar trabalhando agora na APO, eu quero colocar ali valores na bolsa, tem que acompanhar aquilo dia a dia, eu coloquei uma meta, um objetivo pessoal, dar banho no meu filho. Ela não inventou a roda, ela simplesmente viu algo que ela iria trazer para perto o bebê ou a criança, ter aquele laço mãe e filho, mas também não esquecer que em algum momento ela tem que estar na empresa, né? Então eu Isso. sempre falo para as pessoas isso. Muitas vezes não é Uhum. a quantidade que você vai entregar para o funcionário, não é a melhor caneca, não é o melhor presente, mas só de você estar ali e colocar para ele voltando, essa confiança que ele vai sentir em poder externalizar. Vamos colocar aqui uma ideia que nós tivemos no time, até partiu da minha gerente. Porque a gente tem assim, grupo de RH para falar de folha, grupo de RH para falar de decisões, grupo de RH de Covid. Então era tanta informação importante que ela deslocou e fez um grupo de RH do abóboras, tipo, ela colocou o HR Special. Então assim, é um momento onde a gente não pode falar de trabalho. A gente tem que postar meme, a gente tem que dedicar. Esses dias atrás, ontem o pessoal postou uma paisagem. Então, assim, é um grupo só para falar de coisas positivas. Caiu o dente do meu filho, isso é importante para mim, eu compartilho com o pessoal, entendeu? Caiu o dente do meu filho deu o primeiro passo lá, meu filho já é universitário, acabou de entrar no vestibular, né? Nós já estamos tendo aqui uma participação do nosso público aqui. O Tiago está colocando aqui para a gente o seguinte, que esse temor do líder é muito prejudicial, tá? Concordo. Enfraquece os relacionamentos e, consequentemente, os resultados. Adorei esse posicionamento aqui do Tiago, que você comentasse um pouco isso, né? O quanto que realmente enfraquece os resultados, né? A gente está... Às vezes o pessoal fala assim, vamos para a empresa que a gente tem que ganhar dinheiro, lucro, né? Certo, a principal responsabilidade de uma empresa é ter lucro, ela não precisa sobreviver. Ninguém está dizendo que isso é ruim, mas o lucro vem também pela ausência de temor dos líderes, né? Como é que você complementa isso? Eu concordo com o que ele falou, que realmente isso é Uhum, prejudicial, que isso é um terror, ele trabalha muito ali o psicológico, e hoje uhum, nós entendemos que você ficar trancado numa caixa, dando o exemplo de uma sala, ele pode ou não trazer resultado, e quando a gente fala caixa, cérebro, emocional, onde fica guardado tudo ali, isso realmente pode trabalhar contra você. Mas
nós temos aqueles gestores que mesmo aí os novos gestores, não são todos, mas tem uma parcela interessante ali que aprendeu muitas vezes com um mentor, ou ele veio ali de uma empresa familiar, que ele tem uma necessidade de autoafirmação, de um projeto centralizador, ou até mesmo aquela coisa de quem manda aqui sou eu, quem toma a decisão sou eu, você pode ter as melhores estratégias. Eu conheço muita gente assim, inclusive de grupos próximos, Uhum. de alunos que Sim. trazem isso, mas o que eu sempre trago para ele é o seguinte: como você consegue chegar no coração? Porque ali, por mais que seja aquela pedra, aquela pessoa que também deve ter os seus problemas, né? Às vezes são Sim, pessoas ali exato. que cresceram num meio ali tão entristecedor, né, entristecedor, ou enfim, cresceu naquele meio tão omisso que para ele é normal fazer isso. Aí, então eu acredito que Uhum. vai das pessoas fazer com que de alguma forma chegue uma coisa positiva. Eu coloco muito Exato. isso principalmente com os meus funcionários lá da empresa, eu chamo de meus, não que eu tenha um cargo de gestão, Uhum. porque eu não trabalho com RH para isso, a gente trabalha em igualitário ali, né, com business Sim. partner, mas o que eu sempre trago para as pessoas é o seguinte: eu não sei o que o Nege está passando, eu não sei o que Isso. ele está vivendo, mas perguntar de filho e perguntar de família antes de qualquer reunião, decisão, Uhum. isso já amolece o coração de qualquer pessoa. Tá? Eu vi na Exatamente. rede social Exatamente. que o Neji às Uhum. vezes pode não ter filho, pode não ser casado, mas ele gosta de futebol. E eu também gosto de futebol. Isso. Então, antes de uma reunião, Uhum. por que não começar ali? Olha, alguém tem alguma notícia? Você não sabe, né? Qual time o Sim, chefe exato. torce? Alguém tem alguma notícia aí de informações de futebol? Você já começa a trazer alguma coisa para tornar aquela fala um pouco menos agressiva, um pouco mais leve. Vão Exatamente. existir momentos, né, que a gente sabe pelo profissionalismo, que até a gente de RH a Uhum. gente dá uma estranhada. Mas, Sim. como a equipe já vai estar leve, você já vai trazer ele, Uhum. olha, aconteceu, abri uma porta, fomos tomar um café, respira, vai dar tudo certo. E a Sim, gente tem que dar o braço a exatamente. torcer também, viu? Porque não é só o gestor. Uhum. Porque na cabeça do funcionário, né, já acontece assim: o meu gestor tá errado. Aí na cabeça do gestor, o meu funcionário tá errado. Se alguém não dá o braço a torcer, nunca ninguém vai chegar ali. O que vai acontecer no final do ano, numa avaliação de metas e Uhum. objetivos, ele vai te dar um feedback negativo no final, aí o seu termômetro vai ter Uhum. estourado, não vai ter tempo de você mediar aquilo, né? Então Exatamente, exatamente. eu acredito de Uhum. proximidades, assim, né? É o que eu Exatamente. trabalho hoje, Por tá? isso que a Lilian está até colocando aqui para a gente que saber liderar é um dom, né? Sim. E, na verdade, a gente tem que lembrar que liderar independe de cargo. Claro que se eu sou um Sim, gerente, um sim, supervisor, né, eu preciso aprender a ser líder, mas eu também tenho que saber liderar para cima. E eu acho que você sim, colocou aí uma coisa importante que eu acho que eu quero destacar, que é o seguinte: todo mundo tem que ceder, né? E às vezes o funcionário também tem que perceber o seguinte: opa, será que não está na hora de eu falar para ele o que é que eu estou pensando? Será que não está na hora de eu falar para ele o que eu penso, tá? Até para ajudar a vencer essa barreira do medo, não é isso? Até para ajudar. O Tiago até está complementando aqui, ó. Ele está colocando era justamente uma pergunta dele: quais as estratégias para mudar a chave de uma equipe abafada socialmente pela presença de um superior negativista, né? Você quer responder o Tiago? Né? Quais as tá. Antes de estratégias para responder, mudar a chave? Né? Tá. Antes de responder isso, eu quero mandar um beijo para Ana Camila. Ana Camila trabalha comigo lá no RH. É uma Opa, pessoa assim, de bem-vinda, novo, Ana. a gente trabalha em RH, a gente trabalha super sério, a gente tem reuniões pesadas, mas Uhum, uma vez por semana, até a Camila tá aqui depois, uma vez por semana, se ninguém do RH me ligou, opa, tem alguma uhum. coisa errada. As pessoas que estão do meu lado estão muito ocupadas, estão inseridas em algum projeto que eles não puderam ligar. Isso parte de mim. Eu ligo a primeira coisa. Cá, como que estão as meninas? Quebrei o gelo. Legal. Então, assim, Ótimo, eu ótimo. sei que ela tá. Ontem mesmo eu fiz isso com uma outra pessoa da equipe, eu liguei e falei, Uhum, Fabi, faz dias que a gente não conversa, só estou ligando para falar que tá tudo bem aqui. Se uhum. precisar, levanta a mão. Tipo, eu não sei o que ela tá passando, mas ficou uma semana sem falar comigo.
né? E Sim, agora sim. trazendo aí o que o Thiago trouxe para a gente, o que geralmente a gente trabalha? Eu acredito nisso e são estratégias que cada empresa pode colocar dentro da sua empresa ou não. No Uhum, começo do sim. ano, a primeira coisa que você tem que entender antes de mexer na sua gestão é qual o objetivo daqui. A gente sabe que a empresa tem lá as metas, os objetivos, enfim. Mas naquele ano, qual que é a estratégia de trabalho? Então, antes Uhum, de qualquer coisa, geralmente o RH faz essas reuniões de desdobramento, de cascateamento, elas externalizam para a gente o que a empresa espera, e muitas vezes ali aquele uhum, gestor autoritário e negativista, ele já está numa postura de negativismo. Mas é aí que você vai virar a chave. É mostrando enquanto você, funcionário, mentorando daquela pessoa, né, coaching daquele coach, sim. as outras pessoas da sua equipe também, trazerem momentos certos as mudanças. Porque vai ter um momento que o seu gestor vai ter que te ouvir. E não tem muita Exato. ferramenta. É você falando, Uhum, falando, falando. Tem tanto projeto, né, de que eu bato o pé, que eu falo, que eu chego, vai dar certo. E muitas vezes as pessoas não me entendem ou se fazem de uhum. não, de surdo. Mas Na eu não verdade sei é a muitas vezes. resistência, né? É. Sim, ou então é uma estratégia. Eu entendo que naquele Uhum, momento, aquela estratégia que eu, enquanto funcionário, estou visualizando para o grupo, não é a meta uhum. objetiva que a minha empresa traçou. Esse Sim, ano mesmo, já sim. tive várias ideias e eu já fui mandando um monte de e-mail às pessoas, guarde isso daí, guarde isso daí. Por quê? Na reunião, talvez, de semana que vem, ou na próxima reunião, na próxima semana, de cascateamento, vai ser um momento ali de 3, 4 horas, são reuniões pesadas, né? Para escutar Certo. as pessoas do time. Não sei como os gestores vão estar naquele dia, não sei se eles vão ter passado um bom final de semana, então espero que estejam bem para uma reunião ser produtiva. Sim. Mas Legal. digamos que não estejam. Qual é a minha Uhum, postura? Não é deixar aquela mesmice, é trazer de um sim. lado leve. Eu falo até para as pessoas o seguinte: eu sou uma pessoa cômica, faço às vezes umas piadas ali para as pessoas pensarem, tipo, dar uns toquezinhos. Tento trazer de Sim. uma forma leve, mas isso não implica que eu sou um profissional ali, tipo, ele é muito brincalhão. Então, levar para um lado mais do tipo, não a sério. Eu sou um Uhum, profissional sério. Se eu não fosse sério, eu não sim. estaria 8 anos nesse grupo. Gosto de brincadeiras, gosto de umas tiradinhas ali, que eles falam um humor mais apimentado, vamos dizer assim, Uhum, mas sim, na hora de sim. trabalhar e a hora certa. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e mandar aquela ideia. Mas não vai de uma Exato. vez, não, que assusta. Se você chegar Uhum, de uma vez, exemplo, o Ned me convidou para trabalhar na equipe dele e eu aceitei. Eu não vou chegar com a cabeça que eu tenho de uma outra multinacional querendo fazer mudanças em 1, 2 semanas. Isso vai exatamente. ser um percurso, um caminho de confiança. Uhum, Mas aos poucos eu vou ótimo. plantando. Nege, eu vi que esse Uhum, projeto, talvez o ano que vem, numa próxima oportunidade, quero dar sugestão. Sabe, ali você uhum, começa, porque se você vem como trator, como experiência própria, assusta. E muitas vezes o resultado exato. não é o que você espera. Não sei se eu Exatamente respondi, isso, mas é o que eu né? acredito, tá, Nege? Não, veja, eu acho que a gente tem que perceber que o único caminho se faz pelo diálogo e pela tentativa de aproximação, né? Claro que existem algumas exceções que não conseguem se sensibilizar, né? Nós temos isso, inclusive, já medido, em torno de 4% das pessoas não conseguem se sensibilizar. Por que eu estou colocando isso? A Eliane está colocando aqui para a gente, né, que algumas pessoas são tão fechadas que fica difícil essa aproximação, né? E como essa equipe tem um trabalho com iniciativa e com segurança, né? Se você quiser complementar minha resposta, Emanuel, mas eu enxergo que tem líderes que realmente a resistência é tão grande, esses 4%, né? Onde talvez a única forma dele enxergar seja meio que uma demissão em massa, né? E eu já vi isso acontecer em muita empresa, certo? Ou seja, ninguém para trabalhar com fulano de tal, né? Até que em algum momento uma ouvidoria vai enxergar isso daí, vai perceber, falou, o problema está no fulano, não nos outros 15 que saíram, né? Claro que isso leva tempo, claro que isso prejudica muita gente, eu já vi muita gente se prejudicar dessa forma, né?
Mas nós não temos outro caminho a não ser o seguinte: vamos mostrar, vamos falar e, quando necessário, também denunciar, né? Eu já vi sim, necessidade, às vezes, de denunciar líderes para ver se muda, né, esse clima aí, né? sim. Eu acredito, Tá? né, assim, nos últimos 3 anos a gente trabalhando muito com o Speak, né? Então, assim, fale, 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 Uhum. fale, fale. Quando eles Sim. lançaram há 4 anos, 3 anos atrás essa ideia, o que nós pensamos no primeiro momento? Se a nossa própria equipe não fala, como as outras Uhum. equipes assessoradas por nós enquanto RH vamos falar. Então a gente tem que fazer um trabalho na nossa casinha. Eu sempre falo isso. Quer desenvolver um Sim. trabalho bacana, desenvolva dentro da sua equipe. Se a sua equipe comprou, mesmo que seja um projeto maluco, e quando eu falo de maluco, Sim. eu brinco com as pessoas que a minha caixinha está aqui Uhum. e as minhas ideias vão para outro Sim. planeta, porque eu penso muito fora da caixa, Sim. né? Ou às E aí vezes eu dou uma até pouco ideia, expressivo, né? Às vezes até um sim, projeto sim, pouco expressivo, mas se sim, comprou, ele ganha mercado, sim, né? sim, sim. Eu sempre falava isso, falava, gente, vamos lançar na equipe. Vamos lançar o Uhum. projeto social na equipe. Vamos lançar o projeto de speak na equipe. Aí, assim, não Sim. rolou. Aí, o que nós pensamos uma vez? Eu lembrei de uma ideia de um All-Star. All-Star é uma coisa que, desde a geração aí, eu sou geração Y, né? Eu sou ano 81, Uhum. e desde essa nova geração Sim. nova aí que tá chegando, né? Muito informatizada, nós sabemos que o All-Star, ele ultrapassa gerações. E aí nós Sim, lançamos um sim. projeto lá, inclusive, assim, eu acho que eu posso comentar, porque é um projeto já usado em outras empresas, mas nós chamamos Uhum. de Vista o Meu Tênis ou o Meu Sapato. Então nós Sim. convidamos as pessoas, tá? Uhum. Exemplo, Nege, eu sei que você está aí, eu trabalho com o Nege, exemplo, há 8 anos, há 5 anos, há um ano. Eu sei que ele mexe com desenvolvimento, mas eu não tenho noção do que é desenvolvimento. Eu vou marcar Sim. uma reunião de meia horinha, uma vez a cada 15 dias, 2 ou 3 Uhum. reuniões, para o Nege dar uma pincelada. Então eu vesti o sapato dele e a partir daquele Sim. momento eu deixei de entender que para mim o meu trabalho é o mais importante. Para o Nege o Sim. trabalho dele é mais importante. Quando você traz esse trabalho para outras pessoas da equipe, cada um fica. Não precisa saber de detalhes do projeto, né? Porque é a mesma coisa de você pedir para a Uhum. Folha te dar um relatório de salário. Ele não vai te dar. Mas ele vai falar que É ele tem que claro. entregar os impostos, ele tem que fechar CAGED, GFIP, CEFIP, daí ele vai te explicar. Sim, Mas muitas vezes a exatamente. pessoa que Né? está na sua equipe, ele não sabe a importância de um ponto, ele não sabe a importância de um informe de rendimento, ele não sabe a importância Sim. de um arquivamento corretamente. Então, quando você Sim. traz aquela pessoa para sentir o que você faz, no final do ano, que foram 12, gente, é um projeto de formiguinha. Então, assim, não Exato. tem como eu falar de speak Uhum. se a minha equipe não explica, né? A gente brincava assim, se eu não falar de speak, Exatamente. se a minha equipe não explica. Então, a Se gente você não trabalhou antes explicar, o eu, né? Uhum. para depois trabalhar o nós. E deu muito certo. É Nós isso mesmo. chegamos a fazer o piloto no RH, aí nós Uhum. desdobramos para as outras áreas. E aí foi interessante que outras áreas começaram a convidar as outras áreas. Exemplo, muitas vezes a equipe de vendas tem dificuldade porque eles vão fazer uma venda e a equipe de financeiro fica brava porque a nota entra depois. Aí, para não Sim, ficar aquela sim. briga de telefone, por que não marcar uma reunião de entendimento? Você Sim, traz uma sim. equipe para entender o porquê que não pode. Não é que o Emanuel não quis, é que existe uma lei tal que fala que os impostos, as notas têm que entrar até data Isso. tal. Então você começa a fazer esse barulho, assim, as pessoas começam a falar, e aí Uhum. você vai conquistando as confianças. E eu não estou Hum. falando de cargo de liderança, tá? Eu Isso sei. daí tem É que nada, como trabalhar ali. fala, nada como confiar, Sim, correto? sim. E a E aí o confiança gestor só vendo, vem a partir do perdão, momento que eu. A confiança só vem a partir do momento que eu conheço o seu trabalho, a partir do momento que as sim, coisas se esclarecem, né? Uma sim, coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu estava na cadeira de executivo, né? Eu já sou uma geração antes de você, tá? Eu sou geração tá, X, tá? tá, Eu sou bem mais velho, né? Era pegar a minha turma e mandar para o campo. Ou seja, olha, você vai fazer seleção de motorista, vai fazer rota com os motoristas para você ver como é que é o perfil que você tem que fazer, ótimo, correto? ótimo, Eu falava para as meninas do RH, né? Tira o tailleur,
bota um jeans e um tênis, sobe na carreta, Boa. certo? Ah, Boa. vamos contratar um vendedor, monta na garupa de uma moto, vai ver o que que ele passa. Chuva, sol, comer de marmita na sarjeta, né? Senão você fica só na sua fantasia. Então, nada como ir lá conhecer o trabalho do outro. Eu acho que é a melhor forma da gente fazer aí um job rotation, né? Sim. E aqui o Tiago até está complementando a nossa fala, né? Colocando aqui que muitas vezes dá para fazer ajustes dos processos de ambas as partes, Sim. né? Certo? Inclusive avaliar se a sua descrição de cargo ela está realmente Atualizada. colocando atualizada e Uhum. colocando o que realmente precisa. Porque hoje em dia a gente vê Exatamente. aqueles manuais de cargos salários lindos, né? A Eu OAB, quero morrer. os números lá do CBO. CBO, a OAB, olha o louco, do CBO estão É. batendo, então tá todo ali Sim, as ideias, mas quando você vai sim. Ele está conosco. voltou, Opa, voltou, agora voltou, agora voltou, voltou. Sim, voltou. sim, sim. Aham. Voltou. Né? Uma coisa que a gente fez também, né, é o ano retrasar, uns 3 anos, a gente percebeu que nós não estávamos tão próximos, Sim. porque os processos e os procedimentos, principalmente para eu trabalhar numa empresa da área aeronáutica, porque a gente é Uhum. auditado por ANAC, tem toda lá uma. Precisa ter os processos e procedimentos, porque nós somos auditados por empresas assim que Sim. chegam e dão uma martelada sem dó, né? Mas Perfeito. em algum momento a gestão entendeu que precisava Uhum. dessa aproximação. E Sim. infelizmente não são todas as empresas, mas Uhum. infelizmente alguns RHs ainda se colocam num mundo soberano, né, que não Sim, existe. sim. Então a Exato. gente lançou o projeto Gemba Walk, que é utilizado por empresas Hum. japonesas. Então a gente Sim. colocou toda sexta-feira, 30 minutos, o RH tem que levantar a bunda da cadeira e conhecer o Isso produtivo mesmo. industrial, a pintura, e vai, tipo, galera. E aí, quando a nossa Sim. gestão chegava e via que tinha gente no RH, ela já falava assim: pessoal já saiu, pessoal já deu um giro, por que tem gente Sim. nos grupos ainda? Então, mas para a gente também foi difícil, porque nós muitas vezes Exato. viemos de uma geração que nos trazem isso. Então, são Exato. ideias, pessoal, que é bem bacana vocês Uhum. adaptarem, né, Exatamente. na empresa de vocês. É aquele paradigma da liderança de gabinete, né? Que a Eliane até Sim, colocou aqui para a gente que ó, isso aí não funciona mais. E realmente, isso aí já caiu de moda há muitos anos, né? E sim, o Gamma Walk eu sempre traduzi como TBC, tá? Tira a bunda da cadeira mesmo, certo? Vamos falar o português bem claro, sim, tá? Porque fazer liderança da cadeira, esquece, né? não Você dá. tem que ir lá pro meio do negócio, tá? E eu quero aproveitar justamente essa ponte que a gente acabou de fazer aqui, para você repartir aqui com quem está nos ouvindo agora uma experiência pessoal sua muito bonita. É o Sim, seguinte, quando você teve um problema sério familiar com teu filho Bento, né? Que você precisou expor sobre o problema dele para poder liderar de uma forma legal o seu trabalho, né? E hoje você ajuda muitas pessoas com problemas semelhantes aos seus, sim, não é isso? sim. Eu queria, antes de eu dar spoiler de qual que é o problema, né? Mas eu te vou falar, é a PLV, né? Mas eu queria que você falasse para o pessoal o que foi que aconteceu e como é que é a sua satisfação hoje, né? De poder ter falado, ter se aproximado de outras pessoas e hoje ajudar outras pessoas que passam Pelo pelo mesmo mundo. problema. Exatamente. Estamos tendo aqui aplausos e parabéns do Amauri. Parabéns pela live. Ah, Obrigado, obrigado, Amauri. obrigado, Né? obrigado. Conta aí pra gente, então, Emanuel. Então, é o que você disse, né? Muitas vezes não tem como você deixar os problemas em casa, né?
Uma das minhas funções na empresa é eventos corporativos. E um belo de um dia eu estava trabalhando com um evento para mais de 1.600 pessoas. Eu ia receber as famílias no Family Day, né, no Portas Abertas na empresa. Uhum. E nós descobrimos de uma forma grotesca, enfim. Meu filho é alérgico à proteína do leite, é uma alergia imunológica, o sistema imunológico dele responde de uma forma bem agressiva, então ele tem paradas respiratórias, que pode evoluir Uhum. para um edema de glote, uma parada cardiovascular, enfim. Então pode Sim, evoluir para, né? exato. Meu filho, ele tem alergia ao leite extremo, e quando a gente fala no leite, a gente pensa assim, leite, caixinha de leite, um Uhum. queijo, mas a alergia à proteína do leite de vaca, o que acontece? A criança ela não tem essa defesa, então o sistema imunológico dela entende que as proteínas presentes no leite, quando a gente fala em proteínas, estamos colocando aí mais de 4, 5, 10, enfim, Sim. muitas proteínas, caseína, alfa-beta-globulina, aí a gente começa Aí vai. lactose, enfim, vai, Uhum. né? Então o organismo dele ele reage, mas ele reage ao pó da bexiga, que tem leite, ao caldo quinor, que tem leite, ao produto alimentar, todos pode ter leite, conter ou não conter, Uhum. pode ter compartilhamento cruzado, o colchão que a gente compra, a mola que encapa o colchão, pode ter um plástico, pode ter uma proteína escondida ali, porque a máquina que fez esse plástico pode ter compartilhamento cruzado. E aí a Puxa gente vida. entrou num mundo assim que era desesperador, né? Imagino, Porque a gente imagino. nunca ouviu falar. Porque eu sou de Sim. Itajubá, Minas, e na minha casa Uhum. é comum beber leite de vaca in natura, gordo ali, que você pega o leite e Sim, coloca vai lá para no ferver, curral pegar, né? É. normal. Queijo, assim, Sim, que ainda na minha cidade tem carrocinha, que eu moro numa cidade de 100 mil habitantes aproximadamente. Apesar de ser aí um médio, né, grande porte, tá bem grande, evoluindo com grandes multinacionais, mas nós ainda sim. temos esse lado de cidade pacata, de pessoas na rua, de carrocinha de leite. Legal. E aí a minha esposa é enfermeira de formação, então ela era a pessoa ali que poderia realmente me apoiar enquanto Uhum. profissional, enquanto mãe, mas ela muitas vezes Sim. ela deixava de ser enfermeira e virava mãe, então mãe meio que fica Entra em preocupadíssima, pânico, né? claro, natural. Eu achava que era frescura, eu levei ele num médico numa cidade próxima e eu disse para o médico, doutor, vamos combinar, isso é frescura, porque eu não Olha, entendia daquilo, sim. eu não Olha o que entendia, que o né? desconhecimento faz, né? O desconhecimento constrói preconceito, Sim. E aí né? o médico trouxe a máxima para mim e disse assim: então vamos fazer o seguinte: a caixa de leite custa R$ 4,99, R$ 5. Um caixão Uhum. custa 5 mil. O que você prefere comprar? Porque se seu filho tiver contato, ele vai morrer porque ele tem um edema de glote e ele pode ter uma Uhum. parada em 3 minutos. Então, naquele momento, eu entendi o problema. Há Sim. 5 anos atrás não existia hoje internet do jeito que existe, Instagram, live, não Uhum. existia, né? Claro. Então nós fomos sentar o bumbum na cadeira, fomos entender, fomos estudar, fomos trazer alimentação saudável, nós fazemos a nossa alimentação, nós fazemos nossos cremes veganos, nós fomos entender tudo isso, mas Sim. mesmo assim eu sofria com preconceito porque não éramos convidados mais para eventos, porque quando chega a criança ninguém pode tocar, ninguém pode beijar, ninguém pode servir nada. Então Puxa, eu que dor. entendi que Uhum. existia ali alguma coisa que eu poderia trabalhar, né? Eu Sim. dei esse exemplo na nossa vídeo e eu falei, você poderia me convidar, né, para ir na sua casa, mas aí você não sabia como lidar ou não sabia. O Emanuel chegava e trazia a comida do filho, aí você poderia entender de uma forma errada que, nossa, ele não quer comer a mesma coisa, até explicar, então nós Sim. preferimos nos enclausurar, né? Só que não adiantou, porque meu filho Não precisava ir adianta. para a escola, meu filho precisava Sim. interagir com as crianças, a socialização, que hoje está nos faltando por causa da pandemia, é muito importante, né? E Sim, não sem existe dúvida. vacina, e não existe vacina que cure a PLV, como muita gente me fala. Sim. Toma uma vacina, dê leite de cabra, leite de búfala. Gente, ele não pode com nenhum tipo Uhum. de proteína animal. Então, o que eu Sim, sim, resolvi fazer? sim. Transformar o Instagram que eu Uhum. sempre falava para minha esposa assim, vai que, por mais pobre que a pessoa seja, lá no Amazonas ouça falar de um pai, e por que trazer o pai? Porque geralmente as mães encabeçam isso. Então, quando você traz Certo. a figura masculina ali, chama atenção. Opa, se Sim. o, se o marido da Fernanda Legal. pode, eu também posso. Então, foi tudo ali Uhum. estrategicamente planejado.
Nós Sim, começamos esse projeto em março, abril ali do ano passado, em plena sim. pandemia. Eu fui estudar, inclusive, o que era Instagram, como eu poderia ajudar. E de 27 seguidores, hoje nós atendemos aí 1.700 pessoas. Parabéns, show. Sabe, assim, então, assim, Uhum. virou um boom. Porque eu faço isso, né? Não é para, lá vai o Aparecido falar, não. É porque Não, claro quando que eu não. chego nos Sim, lugares, as pessoas já sabem sim. como lidar, porque ouviu o pai falar, Eu achei né? isso muito nobre de sua parte. Você Sim, educou. A Cleide está até me mandando uma mensagem aqui no Zap, que ela ainda não está bem familiarizada com o Instagram. Ela está colocando aqui o quanto que essa educação está fazendo diferença. E faz mesmo. A partir do momento que você estudou sobre essa questão da PLV, que você reconheceu que não era frescura do seu filho, ele corre sim, riscos de vida, tá? sim. E que você começou a levar essa informação, levar esse conhecimento a outras pessoas, Manuel, você é um herói. Isso é Imagina, eu sou um verdade, é pai verdade. curioso, jamais. Cara, pensa daquela pessoa mais humilde que às vezes está lá no Amazonas da vida, lá no Roraima, e olha que eu te falo de cátedra que eu conheço muito bem o território brasileiro, tá? Eu só nunca pisei em Roraima e Acre, o restante, onde você imaginar, eu já fui em Sim. muita cidadezinha pequena onde falta esse conhecimento, ou seja, e você pode sim ter levado isso a alguém lá nesse interiorzão do Brasil e salvou uma vida, certo? Né? Às vezes alguém também achava o seguinte, pô, não é frescura, certo? É realmente uma. Ó, tem gente aqui te parabenizando, É, a né? Cecília E foi a minha professora de Instagram, Cecília. viu? A Ah, Cecília que foi minha professora de legal! Instagram. Eu não Parabéns, sabia Cecília. mexer, sabia mexer. E eu levei para Que ela isso. Eu falei, legal. Cecília, como que eu vou conseguir fazer um Instagram? Eu não quero. A nossa intenção no primeiro momento é um projeto social, tá? Sim, Eu exato. precisava levar de alguma forma, só que eu não sabia mexer, eu sabia mexer com o Facebook. E aí ela falou, Uhum. Emanuel, é um assunto importante, você tem muito assunto, então vamos começar. Não pense em 10 mil, pense em 5 que você atenda. Então hoje eu tenho um público que eu consigo ali nos 1.700, Ótimo. 1.800 atender, Uhum. né? E é o que você falou também, eu desdobrei isso na empresa, então hoje nós temos ali caso Bento, porque eu tive que adaptar a escola, enfim, foi uma adaptação. Claro, Dei uma exato. palestra para 300 professores da minha cidade, no Teatro Puxa, que Municipal. legal. Então o Uhum. negócio foi crescendo, fizemos um trabalho Sim. com a vacinação, porque vacinas também têm proteína e quando a criança toma, ela tem muitas vezes a parada respiratória, então precisa ser Uhum. ambiente hospitalar. Então foi assim, formiguinha, né? E Sim, aí um dia eu sim. cheguei na empresa e falei, olha, meu filho tem isso, é sério, então qual que é o combinado? Eu posso estar em qualquer reunião, desde de Sim. alguém da portaria quanto com o presidente. Já aconteceu. O telefone Uhum. tocou, eu falo, Bento está no pronto atendimento, imediatamente para tudo e eu Uhum. saio. Isso já Sim, acordado na empresa que eu trabalho, sim. tá? A Então Cecília isso está assim foi, colocando que você atende a todos com muito zelo, cuida, faz com alma e sim, coração. sim, Cecília, eu, gosto eu não demais. te conheço, Cecília, mas eu endosso isso que você está falando, Ah, né? imagina. E Certo, olha aqui, muito já vou te bacana. indicar uma boa live. A Cecília é uma empreendedora da minha cidade, professora, que abriu o Mesmo? canal do Cecília. Ela chama Cecília Meireles, não tem como a gente esquecer. Marketing. Ó, E que isso? ela, assim, Aham. hoje ela é mentora de Instagram e a galera que é mentorada por ela, que é o meu caso, Sim, você consegue ter ali correto. uma perspectiva. É uma boa Puxa, que indicação para show. você. É. Nossa, quero fazer uma live com você, Cecília. Vou Sim. pegar depois seu Mas, contato com o Onege, e Emanuel. aí, olha que bacana que Uhum. aconteceu. Um belo de um dia eu estava entre as minhas lives, gente, aprendendo. A gente chama de conversa com o papai. Foi uma live que eu abri no Puxa, Instagram, que legal. porque eu Uhum. sento de pijama, água e café e começo a Legal. conversar. Né? Porque assim, igual Aham. você falou, o Emanuel é um papo informal, né, Gil? Eu tô de Isso. pijama, tô batendo papo com Sim. meu amigo, entendeu? Aham. E aí o negócio foi crescendo. Um belo de um dia, uma associação de pais de alérgicos do Amazonas entrou em contato comigo. Então hoje eu sou um dos assessores deles. Nós vamos aí escrever uma Uau, que política lado. pública.
É para a Uhum. população ribeirinha, que hoje a gente atende ali mais de 2.000 bairros ribeirinhos, que Show. levam Muito bom. 2 horas para Uhum. chegar Sim. de casa até o pronto atendimento de barco. Eu Então, o meu conheço aquela trabalho região. maior, então O hoje vai ser um Amazonas não trabalho parece feito lá. Brasil, né? A própria Então, capital, Manaus, você sabe que é uma ilha, sim, né? Não se chega a sim, Manaus a não ser por avião ou barco, né? Você não se sim. chega lá por terra, É. né? Então, hoje, assim, eu estou atendendo lá. Eu já participei na USP de uma banca de uma professora que foi fazer uma Uhum. tese sobre inclusão de crianças alérgicas numa escola e me convidaram para ser ouvinte. Chegou no momento eu pude falar um pouco, porque eu sou um pai de alérgico e eu me Sim, especializei tendo um alérgico em casa, estudando em sim, sim, casa, sim, né? né? São quase 5 anos estudando, então eu brinco com a minha esposa, mais que uma faculdade, né? Então, hoje, assim, Exato. esse trabalho ele começou a abrir. Já fizemos live em Portugal, fizemos na Itália, fizemos na Bahia, e França, e o Que negócio foi crescendo, show! foi crescendo. Sim, né? Acho magnífico isso. Não poderia deixar de abrir esse espaço aqui na nossa live para você falar um pouco desse trabalho. Eu sei que tem muito mais ainda o que falar dele, né? Sim, Mas eu acho que é a prova de ouro de que é possível levar vida profissional e pessoal duas frentes com total, muito sucesso, correto? total. Você tem sucesso hoje na sua vida profissional, não significa que não tem mais desafios, né? E claro que vão ter desafios e novos aprendizados, mas você tem sucesso e também desenvolveu esse sucesso na sua vida pessoal, ou seja, você conseguiu entender o problema do seu filho, resolver como conviver com o problema dele e a si mesmo dar a ele uma vida digna, onde ele não vai ter vergonha do problema dele, ele vai crescer uma criança saudável, vai se tornar um rapaz saudável, né? E ao mesmo tempo levando a esse Brasil e o exterior também, né? Você falou Portugal, Sim, Itália, outros sim, lugares aí. sim, Ou sim, seja, é um problema da humanidade, não é um problema só do Brasil, levando aí esse, como é que fala, esse speak. Ou sim. seja, você falou, certo? A partir do momento que você falou, você mostrou para o mundo o que é possível fazer, né? Você ganhou a visibilidade, você ganhou aí a notoriedade, né? Você está E o que é bem assim de bacana parabéns. também, o que é bem bacana também falar, Négia, porque assim, ser par de alérgico não é impossível, não é difícil, mas também não é fácil, né? E nós Sim, percebemos que assim, uma pessoa, não que nós sejamos anormais, mas que as pessoas possam entender. Uma pessoa normal faz uma compra de 1 hora, um pai de alérgico faz em 4 horas, visto que nós temos que olhar todos os rótulos e nós temos que ligar no sim. 0800. 1 litro de leite custa 3, 4, 5 reais. A criança não pode Sim. tomar leite de vaca, ele tem que tomar um leite vegetal. Custa 15 Uhum. reais, 16 reais uma caixa, Pois ou enfim. é. E aí o que nós fizemos? A minha esposa, ela é uma Uhum. pessoa, ela é mais intimista e eu sou a comunicação da família, né? Então a gente transformou a Certo. nossa cozinha num laboratório onde a gente Uhum. ensina as pessoas também no meu Instagram a conseguir manter uma criança alérgica com receitas práticas em casa. Então a gente Uau, que desenvolveu bacana. cremes próprios, a Uhum. gente desenvolveu o nosso danoninho, que nós pegamos outras receitas e adaptamos para a nossa realidade. Isso foi Certo. tão bacana, porque assim, trazer a criança para a cozinha, escrever inclusive um livro lá na Bahia de uma professora inclusiva, ela escreveu um livro e Uhum. dedicou um capítulo para Bento. Eu vi Sim. sempre Pricalil Sim. Priscila Calil, isso é. Isso. Na Na Polishop tem um Polishop negócio. Uhum. vende. Só que o que eu pensei? Eu consigo comprar. Será que o cara do Amazonas não consegue ou vai conseguir? Enfim. Não Então, vai. por que pegar um inhame e fazer um creme de inhame? Doutora Pamela Uhum. entrou, é a médica do meu filho. Ah, Nege, ela é o nosso anjo da guarda. A gente que ama a doutora isso. Pamela. Seja Assim. bem-vinda, Pamela. Seja bem-vinda. Ela é a Né? Lergo que atende Bento, que o Papai do Céu mandou pra gente, porque eu aprendi sozinho, mas ela, quando ela chegou, ela nos direcionou. Hoje nós Imagino que ela deve ter confiamos. atalhado muitas coisas para vocês, né? Atalhou muito caminho. Que bacana. Nege, hoje eu Uhum. confio a vida dos meus filhos na mão da doutora, porque Sim. assim é uma parceira de vida, assim a gente, nossa, encontro de Aham. alma, sabe? Foi uma Deus mandou assim a pessoa certa no momento certo, ocasionalmente, e foi Sim. tudo se encaixou.
tudo se Show de encaixou. bola, né? Sim. A Priscila está falando aí também que tem um amigo que faz leite vegetal no liquidificador. Então, Faço também. Você pode fazer com ótimo. castanha, você pode fazer com, enfim, grão de Uhum. bico, você pode fazer com linhaça, você pode fazer com inhame, você pode. Gente, existe Sim. leite de frango para criança que tem alergia a tudo. Aí De você vai frango? cozinhar Esse eu nunca durante. tinha ouvido falar. Você pega o peito do frango e deixa cozinhando ali por mais de 12, 15 horas, e aquela Sim, goma que vai virar, ela vira a base para fazer o leite. Nunca experimentei, mas na literatura traz sim, um pouquinho disso também. Né? E outra, exato. lá na empresa, depois que a gente começou a falar, trazendo novamente a empresa, Uhum. quantos funcionários trouxeram para mim, Emanuel, meu filho tem essa alergia, ela é tão igual ou tão parecida. Aí eu simplesmente falo, olha, eu tenho essa parceira, eu tenho esse parceiro, eu tenho essa pessoa que confecciona isso pra gente, tem a doutora Pamela que Uhum. pode ajudar, porque eu não sou médico, eu sou curioso. Então meio que Exato. fico ali. Ô Eliane, o meu Instagram é o @paiaplv, ou você digita Emanuel Ferreira, e eu deixo público, galera, é assim, é para entrar ali, tem stories com o Bento, porque agora eu não sou Isso. mais Emanuel, eu virei o pai do Bento, então todo mundo me conhece como o Ó, pai do Bento. o Tiago já escreveu ali, ó, Isso, pai APLV. @paiaplv. Isso, é, Exatamente, né? é. Ou Emanuel com O, viu, gente? Não é com U. Isso, isso. Emanuel Ferreira, né? Isso. A Emanuel Eliane colocou Ferreira. uma coisa ali bacana, que é a intolerância à lactose. A lactose é Uhum. uma das proteínas, mas que ela não tem nada a ver com a APLV, porque a intolerância à lactose é uma falta de uma enzima que o seu organismo produz. Então, tem Uhum. pessoas como ela que pode tomar uma enzima e aí depois ela pode consumir, mas que também ela pode fazer o quê? Viver uma dieta restritiva, que tem muita Sim, receita no meu canal, e a gente vive feliz até quando durar isso, porque eu não penso. sim, Existe a cura, até com a doutora Pamela a gente fala muito sobre isso. Existe. Mas eu não posso ficar naquela coisa de minuto em minuto, eu tenho que viver o agora. Então, como uhum. fazer esse agora para que eu, minha família, meu filho. Hoje a gente frequenta todos os lugares, né? Todos os lugares. Assim, eu ligar Sim, para buffet quando podia, né? Saber tudo que vai ter na festa, eu produzo tudo, desde bolo, sal, tudo, a gente faz tudo, leva nosso filho. Acontece muitas vezes de dar o problema, sim. Mas é igual a sim. bicicleta, você senta, pedala, caiu, levanta, limpa ali É isso os mesmo. ferimentos Uhum. e continua a pedalar. É isso mesmo. Esse é o nosso objetivo. Cara, muito bacana. Que pena que nós já estamos aqui nos nossos 2 minutos finais e Sim, sim. a gente sabe que o Instagram ele termina a qualquer momento, né? Sim. E eu já estou sentindo o cheiro de parte 2 dessa nossa live, Ah, tá? fica à Depois o pessoal. vontade. Eu vou salvá-la no IGTV, correto? A todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, talvez muita gente não conseguiu nos assistir aqui ao vivo, mas vai ficar salvo no IGTV aqui do meu Instagram, né? Eu não sei se do meu IGTV tem como salvar no seu IGTV também. Depois a Eu gente vou pergunta fazer para sua um. professora, Sim, eu vou fazer umas né? postagens e deixo o seu link lá, o pessoal vai direto pro seu. Pode ser, né? E aí a gente, com certeza vão surgir aí comentários, né, para a gente poder fazer aí a parte 2, tá? Já se Fica à sinta vontade. convidado, Fica à tá, Manuel? vontade. Mas assim, Fica à vontade. eu quero agradecer demais você ter aceito. Eu acho que foi um bate-papo fantástico, né? Eu gostei bastante. Porque é falando o que a gente pensa, é levando o nosso problema, pedindo ajuda, certo? E esclarecendo, colocando as cartas na mesa, que a gente vai fazer um mundo melhor, Sim, correto? sempre. Seja, como é que fala? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Que na verdade, no fundo, não são duas frentes, né? É uma mesma moeda com dois lados, É certo? A verdade, gente não Thiago, tem business como partner separar. de trabalho de vida. Eu sou business É partner da isso minha mesmo. vida, da nossa vida, enfim. Verdade, É isso aí, verdade. Thiago, tá? Mas assim, Manuel, eu queria te agradecer demais, né? E muito provavelmente daqui a algum tempinho a gente deve estar fazendo aí uma parte 2, tá Fica à bom? vontade. Quero te Sim, agradecer, né, nesse último minuto, agradecer. Muito obrigado. Eu me coloco à sua disposição para empresas que quiserem me levar para palestrar, para igrejas. Eu preciso falar,
Já são 5 anos falando, eu não atingi ainda o número de Sim, pessoas que eu espero atingir. Então, aos pouquinhos a gente chega exato. lá. Muito Não, obrigado. vai chegar sim, né? Sim, Tem tudo sim. para chegar e quem sabe daqui a uns dias a sua meta não vai ser mais 5 mil, vai ser 50 mil, Verdade, certo? Né? verdade, Assim verdade, que a gente tem verdade. que estar colocando. Estamos tendo aqui do Rodrigo, né? Parabéns, exemplo prático e real de como lidar e transformar nossas dificuldades em possibilidade de crescimento e superação. É isso mesmo, Rô. Sim, É um exemplo prático, né? E é isso que a gente quer trazer realmente para as nossas lives aqui, porque a série é Talentos Quase Desconhecidos, né? Então, verdade. você é quase desconhecido, mas a gente quer te tornar Quase. ainda muito conhecido porque é um grandíssimo talento isso tudo que você vem fazendo aí pelas pessoas, tá bom? Pelas pessoas Fortíssimo sempre. abraço para Para vocês você, né? também. Para Muito obrigado. Conte comigo todos que estão sempre. aqui. É isso aí, tá bom? Um Um abraço. abraço, pessoal. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau.